Centro Histórico e Porto de Santos, parcerias para revitalizar. Desde 1990, o Centro Histórico de Santos sofre tentando viabilizar alguns projetos de reabilitação e de revitalização daquele setor. Mas o que acontece que trava todo tipo de iniciativa nesse sentido? É sobre isso que nós vamos falar no programa dessa semana. E se você quer saber mais sobre isso, fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Nasce a Aura Finance, uma holding de investimentos e inovação com o objetivo de reabilitação urbana e econômica. Uma fusão dos mercados imobiliário, financeiro e de inovação, a Áurea Finance consegue a segurança e a valorização dos investimentos. A Áurea é um sonho que nasceu unindo duas experiências. Inclusive ela é inédita na América Latina, que é misturar o mercado imobiliário, principalmente esses imóveis degradados, com potencial de reabilitação urbana e valorização, com as startups. Ou seja, a gente pega um patrimônio que tende a se valorizar e pega as startups que têm tendência de valorização exponencial e a gente mistura os dois riscos e retornos. Mas tudo isso começou num sonho, que foi contagiando os sócios e que foi unindo pessoas tão experientes e tão fantásticas a essa causa, esse sonho. Porque ganhar dinheiro é legal, mas ganhar dinheiro impactando o mundo e modificando gerações, transformando o futuro, é muito mais legal. Áurea Finance, financiando e inovando ideias transformadoras. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, nesta semana no painel Porto Cidade, para tratar mais uma vez do Centro Histórico, parcerias para revitalizar. E é por esta razão, até em decorrência do nosso Fórum Brasileiro de Turismo Histórico e Cultural, que nós concluímos na semana passada, trazemos dois convidados do Fórum para falar desse tema, até fazendo um balanço do que nós tratamos lá, Carlos Meschini, do Sicov, e o nosso professor Alessandro Lopes. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Carlos? Como vão? Tudo ótimo, Carlos. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Eu quero começar já com o Alessandro aqui, aproveitar um pouquinho a participação dele no fórum. Alessandro, você que é arquiteto, professor da ESAM, que você esteve no fórum, foi na condição de debatedor e acabou usando parte do espaço para trazer alguns conceitos do que você propõe para aquela região central, né? Estou contextualizando um pouquinho desse tema conosco, porque a gente está falando muito sobre os resultados do fórum. Eu queria te perguntar a primeira coisa, como é que você vê toda essa dificuldade desde 1990, a cidade de Santos luta para conseguir recuperar aí a pujança, recuperar o processo urbanístico, paisagístico do centro histórico, e parece que a gente patina aí, veio o Alegra Centro, deu um pouquinho de gás, de vida, mas não vingou, não conseguiu se sustentar. Queria a tua primeira participação fazendo um overview, uma visão geral, como é que você enxerga todo esse problema, né, conjuntural e estrutural no centro de Santos e o balanço que você fez a respeito do fórum. Então, Sérgio e todo mundo que está ouvindo, né? Santos tem uma característica que eu brinco que é uma cidade que é portuária, onde o porto está de costas para a cidade de costas para o porto. A gente tem um muro evidenciando isso, né? Isso já afeta muitas coisas. E a gente teve algumas estratégias, né, de urbanismo mesmo, de decisões que colaboraram realmente para piorar a situação do centro. Né? Acredito que ali, mais ou menos em 1980, que a gente teve uma reurbanização, que teve a questão da reta portuária, que era prevendo uma expansão do porto e tudo mais. E ali a gente teve, tanto que essa área todinha ali do Paquetá, aquela região, que ficou ociosa, né? A ideia era que se virasse espaço para containers, para, enfim, crescimentos, e não virou nada. E hoje a gente tem ali prédios desabando e vazios, e muitos vazios ali. Já puxando o gancho, se a gente fizer uma leitura para hoje, realmente ali é uma área com grande vocação, com grande potencial para habitação popular. Né? A gente conseguiria pegar dentro dessas áreas que não funcionaram para o reto portuário
e ali realmente criar um planejamento de ter uma habitação social, uma habitação popular funcionando bem, até porque hoje a gente tem a perimetral funcionando, a gente tem todo um sistema logístico, está tendo esse trabalho do VLT com o mercado, então temos bastantes opções que hoje preparam uma infraestrutura mínima necessária e adequada para que a gente leve população para o centro. População, baixa renda, social, numa área hoje preparada para isso. Quando a gente separa o centro, do centro bonito, que a gente gosta de visitar, quando a gente vai para outros lugares, a gente tem ali Praça Mauá, aquele outro entorno, que ali eu vejo que ali sim a gente precisa de um olhar mais cuidadoso e realmente talvez subir grandes edifícios nesse entorno, a gente precisa de determinados cuidados. Por quê? Hoje, se você olhar bem, a cidade, além de um selo de economia criativa em cinema, ela vende essas instalações, ela usa essas ruas como patrimônio para a renda mesmo da própria prefeitura, né, e da cidade como um todo. Então a gente aluga para a Rede Globo, aluga para a Record, para comercial de televisão, para clipes. Isso é dinheiro. Então mexer nesse entorno, eu até vou puxar a sardinha para os meus amigos lá de Condepasa, Condefat. Eu acho que dá para intervir, dá para ter gente habitando, dá para ter usos, como até levei no fórum algumas possibilidades, mas com cautela. Eu entendo como urbanismo que de repente 200 metros, 300 metros dessa área mais nostálgica, mais de cenário, né? Vamos usar o termo de cenário, não gosto muito, que parece só uma cidade fictícia que nem de novela, mas usar esse entorno histórico e que conta um pouco da história, né, do país, eu acho que ali não cabe grandes edifícios. E sim, 200, 300 metros, após isso, a gente conseguiria realmente ter esse gabarito mais elevado. Se a gente olha para a lei de zoneamento atual, a lei de zoneamento ela cria alguns entraves que já foram aprovados uma nova leitura de nivelamento, de várias situações, de sessões para você poder manusear e mexer um pouco mais nesses gabaritos e usos, porém ela ainda não passou ainda numa Câmara de Vereadores, né? Ela está lá parada. Então talvez a hora que esse dispositivo, com uma leitura melhor, com uma leitura mais integrada entre quem hoje está lá no centro, o turismo, esses, vamos dizer assim, esses stakeholders, né, ou protagonistas desse espaço, a hora que ela dialoga de uma forma melhor com isso, e realmente fica definido e claro para nós investidores, projeto e poder público, o que pode e aonde pode, acho que aí a gente começa a ter essa volta de população para o centro. Bom, fazendo aqui então uma síntese de tudo que você falou, está meio confuso ainda esse processo de legislação, de regras, de adequações. Isso. E de potencial construtivo para que haja uma atração mais rápida, né? Mais digamos rápido, assim, exatamente. Mais rápido esse processo. Mesquini, você falou durante o evento, foi muito claro até, uma característica sua de ser muito direto, falando que o empresariado precisa ver viabilidade econômica para voltar a investir no centro. Não adianta só a gente ter um sonho, né? Você comunga dessa visão que o Alessandro colocou agora, que há ainda um conceito um pouco difuso do que são as regras para se investir naquela região? Com certeza. Eu acho que, aliás, vou até parabenizar, foi muito bom lá o evento. Eu acho que a gente trouxe ideias fantásticas, inclusive de turismo, de história e de arquitetura. Lógico, eu comungo. Eu acho que o Alessandro, inclusive, ele comentou no centro uma ideia muito boa, que eu acho que é um retrofit desses prédios comerciais que vieram na época em busca da Petrobras, que não virou, né? E eles estão parados lá à disposição de algum projeto ou de alguma intenção positiva de alguém. Agora, empresário não vai sem ganhar dinheiro, né, Sérgio? Eu acho que o retorno ele pode ser talvez não tão grande, mas ele precisa ter um retorno. E assim, não adianta você tentar uma compensação, como a prefeitura tem tentado. Olha, eu te cedo aqui uma outorga honorosa para uma outorga lá. Né? E isso não funciona, porque
No começo é mais ou menos como o Alegra Centro. Ele vai, mas é um voo de galinha, né? Ele não consegue decolar. Precisa realmente de trazer as incorporações, né? Trazer o povo para cá. Eu acredito que o Alessandro está muito certo. Não adianta aqui pegar os melhores lugares que a gente tem do centro, que a gente pode aproveitar realmente para um turismo, para uma noite, para fazer bares, restaurantes e tentar revitalizar bem nessa faixa. Não adianta botar a população ali, né? Mas a gente pode botar 100, 200, 300 metros ali que vai ficar próximo e vai dar vida para aquilo. Por quê? Porque para ter bar, restaurante e gente e toda essa população ali, precisa ter trabalhadores. Que gera barulho. Você precisa das duas coisas. Imaginar um shopping, né? Você precisa ter toda uma variedade de atores ali, de produtos e serviços para você poder equilibrar o ecossistema, né? Exatamente. Tem que ter esse olhar de ecossistema, né, Alessandro? É isso aí. Eu até comentei, né? Não lembro assim toda a minha fala lá do fórum, mas eu defendo muito as cidades que têm essa característica de entender sua vocação turística. E pega realmente essa parte, né, histórica e converte no molde shopping, como você falou. E ali eu tenho um mix de usos que é para o público utilizar. E esse público diverso. E aí automaticamente você gera segurança, você cria na consciência das pessoas para que serve aquilo. A gente não precisa ir muito longe, a gente tem exemplos perto. Hoje, quando você vai para São Paulo, por exemplo, você, na sua mente, você já sabe que rua que você vai para comprar determinada coisa. Então assim, vou casar, eu vou na Rua das Noivas, eu vou comprar eletrônico, eu vou na Santa Efigênia. Você já tem esse mapeamento, né? Então isso é uma estratégia e funciona, né? Você vê que atrai movimento. Senador Feijó, ali perto, é um corredor de loja de imóveis, ali tem muitas lojas de imóveis, né? Exatamente. Você dá um tapa ali, já está feito. Agora é questão só de melhorar o cenário urbano ali, paisagístico. E quem melhora esse cenário urbano é realmente a gestão pública, com esse olhar de conversar com o empresário, como o Carlos colocou bem. Claro que o empresário visa lucro e, cara, quando você faz uma intervenção dessa, você tem que deixar muito claro qual é a tua intenção, porque não adianta eu chegar e falar, olha, sua fachada é feia, não existe isso. Existe assim, existe um planejamento para a gente aumentar o turismo, aumentar não sei o quê, mais vocação, preciso da sua parceria que você faça isso ou aquilo. Campo Jordão fez isso. Todos aqueles parques nas portas dos restaurantes e tudo, é um projeto de gestão pública. Ele veio e conversou com todos os lojistas. Olha, eu vou trazer público, vai funcionar assim, a gente vai fechar boulevard, vai ter calçadão, porém, na frente da sua loja, eu preciso que você tenha essa característica de parklets. E aí você começa a ativar. Então, ter esse olhar de fechar núcleos ajuda. Vocês colocaram bem na questão de música. Música, eventos, isso gera ruído. Então imagina, se na praia, você que mora, né, próximo em alguma região, você se incomoda com um bar que tem música depois das 10 horas na sua residência, você imagina transferir isso para o centro, mais habitação, que você vai levar ali 10 mil, 20 mil, 100 mil pessoas. Gerar conflito. Vai gerar conflito, né? Então eu acho que você, zoneando, fala, não, a vocação da Praça Mauá e seu entorno é essa, ok. Porque tem o 24 horas, aqui vai ter atividade noturna. Então, se você vem morar aqui, você já sabe, você sabe o que você está comprando. E é o momento para fazer isso, né, Alessandro? Porque depois você cria conflito e você trava a cidade, ela não consegue se desenvolver. Você vê a região do Pacaembu, é um problema ali. Tentaram várias coisas e aí a coisa não... São Paulo hoje vive esse problema, né, Meschini? Vive e é sempre esse conflito do zoneamento, da briga sempre o plano diretor, e aí vem o poder público. Eu acho que é aquilo que a gente conversou lá. Precisa ter o empresário, mas tem que partir do poder público o tapete vermelho para o empresário. Né? Não é só ele trazer lá e falar assim, olha, você está aqui em Santos há muitos anos, ganhando muito dinheiro, tem que dar uma compensação para o centro da cidade. Tudo isso é lindo, mas não funciona. A gente viu aí em vários fóruns que a gente foi, vários projetos aqui do pessoal da prefeitura, coisa muito bonita que não saiu do papel e não vai sair. E eu concordo com você, tem que ter uma distância do centro, do miolo do centro, porque a gente precisa ter esse público. Agora, só falando um pouco da minha área, teve um empreendimento agora que lançaram aí, o pessoal de São Paulo, ali perto do CT do Santos, né? Bem próximo lá, 900 unidades.
já venderam 300. Por que a gente não consegue fazer esse mesmo empreendimento aqui, próximo, no centro mesmo? Né? Eu não vou nem falar se é no Valongo, ou se é no Paquetá, próximo, ou aqui, centro. Por quê? Porque precisa ter o interesse. Né? Precisa vender essa área, uma facilidade para o incorporador falar, olha, eu vou pagar barato lá, vou vender barato e eu vou trazer o público para lá. Porque o público vem, Alessandro. O pessoal consegue ver o que cabe no bolso dele para ter a casa própria. Tem uma carência habitacional gigantesca e tem muita gente dos morros que gostaria de ficar próximo dos pais, estão casando, estão tendo filho e ficando por aqui. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. O problema é que não há interesse de ambas as partes. Eu acho que falta um pouco de comunicação, como o Alessandro falou comigo lá. E eu acho que tem algumas ideias que podem partir. A ideia que você teve lá do retrofit para B&B também é muito boa. Porque você pega, você vê lá. Que ao meu ver, só sem querer te cortar para você concluir, lógico. Mesquini, que ao meu ver a ideia que o Alessandro apresentou no fórum, para quem não assistiu, é só no YouTube, lá no mesmo canal que você está assistindo aqui. Isso aí. Se eu não me engano, é o painel número 4. O painel número 4, o Alessandro está com o Mesquini ali, eles fazem uma discussão sobre isso, está muito interessante. Aquele prédio do Ambesp, Rua do Comércio Gonçalves Dias, que a prefeitura estava querendo um projeto para habitação popular, na minha visão é um erro estratégico, exatamente pelo conflito de interesse que vai causar ali. Aquela rua tem potencial para ser uma rua 24 horas, uma rua boêmia. Nós temos ali o Museu Pelé, temos ali, já tivemos casas noturnas ali, temos lá no final a Igreja do Valongo, tem casamento, a própria Estação Santo Jundiaí tem potencial para se transformar numa área de eventos, para festas de casamento, então você acaba tendo circulação ali noturna direto. Então ali era o ideal, fazer um prédio de estúdio para universitário. É isso aí. E quer ficar num lugar que ele está ali agitando, quer sair, não está preocupado com barulho, né? Exatamente. Então, só para você concluir o raciocínio, eu acho que ali também foi um erro estratégico, ali é perfeito para isso. Já acontece ali, né? Em frente ali o prédio da Petrobras, tem uns galpões, eu fui inclusive numa festa lá, que achei muito legal, nunca tinha ido. E, inclusive na frente já tem bares, feijoada, samba à noite, já acontece. Né? O que acontece? Eu estava pensando muito naquele prédio lá da Odebrecht e o da Cirela, que foi logo na entrada da cidade, que eles estão um pouco afastados e estão ali perto da Petrobras. Ou seja, ele funciona dessa ideia. Do IPEP, eu acho que não, mas esse da Petrobras, por exemplo, a gente tem o Ibis ali que funciona e tem o prédio comercial vazio. Por que a gente não consegue fazer ali um B&B, retrofitar aquilo? É que ali está mais fácil, né, Mesquini? O Ambesp não, o Ambesp ele está em ruína e aquilo até cria um problema, aquilo virou uma chaga ali. Ali virou uma chaga. Tá, tudo bem, aí uma outra ideia, né? Mas não essa daí que eu acho que talvez é o que você falou, surgiu um conflito. Agora, tudo isso é projeto, né? O Alessandro, que é da área, deve falar melhor sobre o projeto. Eu penso no poder financeiro de trazer habitação. Eu acho que o incorporador vem, se a gente tiver um terreno em conta, uma isenção da prefeitura, um projeto bacana, para poder trazer e ele realizar. Aí vai ser bom. A gente poder botar 100, 200 unidades, não precisa começar com muito, né? Mas a gente tem que começar. E um vindo e fazendo e dando certo, os outros vêm. Os outros vêm porque tem espaço para todo mundo vir. Até porque a conta fecha, Sérgio. Fecha. Sabe por quê? Se você conversa com... Imagina, você está na construção civil, eu também estou. Você conversa com o teu colaborador, o seu operário. Eles pagam alto. Qualquer quartinho que ele alugue é R$800. Ou seja, o dinheiro tem. Não é subestimar, falar, o cara é pedreiro, é servente, é não sei o quê. Ele paga para morar num quartinho no centro hoje de Santos, R$800, R$700. Claro, ele não tem que apresentar declarações, não pagou, vai tomar o pé e vai cair fora. Mas ele tem como bancar todo mês. Convenhamos, R$800 no centro, dependendo das condições que você tem, é um excelente valor. Exatamente. Porque ali você tem toda a infraestrutura. O cara não pega nem ônibus. Exatamente. Ele vai para qualquer lugar a pé. Até porque ele vai morar na Zona Noroeste, ele vai morar lá para baixo da Ponte do Barreiro. Ali ele está do lado do terminal rodoviário. Para ir para São Paulo, ele está perto da rodoviária. Agora tem o VLT, né? Exatamente. Tem o VLT, tem tudo próximo. Então, quer dizer, se você faz uma conta que ele consome, e quando aventaram, não, vamos trazer gente para cá, e você conversava com esse povo, eles mesmo falavam, não, se vier numa faixa de tal valor, eu venho. Porque se você pega, como você colocou, no BNH, um aluguel no BNH de um dormitório deve estar o quê? 1.100, 1.200
reais. Um kitnet. Kitnet. Kitnet é 1.200. Então, quer dizer, no centro ele está perto do serviço, ele se locomove, ele tem tudo ali à disposição dele. Então, subestimar que não tenha público. O público tem, com certeza, vários funcionários que trabalham pelo centro, as suas empresas têm esse casting de pessoas que possam consumir esses imóveis. Eu acho que, volto a falar o que eu falei no fórum, tem que sentar, fazer essa conta fechar e talvez, olha, tá fechando, mas a prefeitura não dá benefícios, não dá incentivo, não, enfim, a discussão que queira levar, junta com o apoio, chega a prefeitura, nós vamos trazer, a conta fecha, chegamos, mas a gente precisa disso, a gente precisa que reduz o IPTU, precisa que, sei lá, a necessidade para viabilizar. E aí sim, mas não é esperar da prefeitura esse oferecimento. Eu acho que caberia também dos empresários fazer essa conta fechar, levar para a prefeitura a proposta. Falar, prefeitura, a gente ajuda, vamos comprar a ideia, tá aqui, mas a gente precisa disso. Quanto a essa questão que você falou agora há pouco, Meschini, sobre o empresário está preocupado realmente se ele tem viabilidade para fazer esse investimento. Você acredita que, você que fala em nome até do Sindicato da Construção Civil, como é que está isso quando a gente compara com outras regiões do estado de São Paulo? Onde hoje há um olhar mais, digamos assim, mais otimista com o setor da construção? Nós estamos enquadrados num setor de maior pessimismo, ou nós estamos na média, ou estamos na região, na rabeira, onde está todo mundo olhando com certo pessimismo? Então, né, Santos, por incrível que pareça, a Baixada sempre foi muito forte na construção civil. Ela é forte. Aqui a gente tem o porto e a construção civil é realmente a base de todos. Então, sempre, esse ponto nunca vão deixar de olhar para a gente, porque aqui consome, aqui vende, aqui cresce, não tem como. Agora, o centro é uma preocupação muito grande, com todos, né? Porque ele é um centro maravilhoso e existe essa parede que o Alessandro falou. E a gente sabe que tudo isso depende de algumas coisas, né? Então, por exemplo, se você chegar para o setor da construção lá, fazer uma reunião com todo mundo lá e falar assim, olha, vamos para o centro, vamos construir no centro, a primeira coisa que vai ser perguntado, quais as limitações? Porque já teve muitos empresários que quiseram fazer aqui e tiveram problema. Ah, não pode subir, não pode o gabarito, o Condefat, o Condepasa, que aliás não é bem assim. Tá? Exatamente. Até jogam tudo nas costas deles e não é só isso. Então, existe também plano diretor, existe falta de interesse de alguns setores. Dentro disso que você está falando agora, e aí é complicado. O que é que eu notei? Eu até queria pedir para a produção, se tiver algumas imagens do fórum, alguma coisa aí, pudesse passar para ilustrar e quando a gente bate um papo, eu agradeço, viu, produção? Até para quem está acompanhando poder ouvir e ver algumas cenas lá do local. Algo que me deixou muito feliz e satisfeito durante o evento, que superou a minha expectativa, é que eu pude perceber o quanto essas diferentes áreas se completam para superar esses problemas. Todo mundo quer. O que você falou agora é exatamente o que eu percebi ali no fórum. Então todo mundo coloca problema, mas aí se juntar todo mundo, né, de áreas diferentes, cada um vem com uma solução. Fala, bom, isso aqui o fulano tem a solução, isso aqui Beltrano tem a solução. E foi o que eu senti lá. A gente tem capacidade, tem tecnologia, conhecimento e talentos para compatibilizar essa questão da preservação daquele patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, fazer a conta fechar. Foi isso que eu notei. É isso. Todo santista da Gema quer. O problema é a comunicação, é como que a gente vai conseguir juntar isso, porque todo mundo quer, apresenta, fala, dá ideias, mas isso fica só nisso, né? A gente não consegue, não sei, eu acho que falta, além de comunicação, também alguém que pegue na mão e fale, vamos fazer isso virar. E assim, precisa urgente, porque assim, eu tive conversando, a última vez que eu conversei com alguns pessoais da prefeitura, eu falei, imagina se isso aqui começa a virar que nem no centro, uma Cracolândia ou uma coisa parecida. A gente nunca mais resolve. Então, assim, a hora é agora, não dá para esperar mais. Porque está ficando difícil, tem muitas famílias morando na rua, e aí, por incrível que pareça, Sérgio, Santos ainda tem condição de abrigar até os moradores de rua familiar, até gente que vai buscar... Você sabe que tem mais morador de rua no Gonzaga do que no centro. Exatamente. Nem o morador de rua quer ficar no centro. Pô, sabe? O que acontece? Sabe? Será que é o quê? É comunicação? É falta de interesse? Se fala em centro, todo mundo se assusta.
resiste realmente essa Você vê, construção. você é amigo do André Orsini, eu também, sou um cara que eu admiro bastante. Você vê que ele e o Mourão lá em Praia Grande resolveram algo muito mais desafiador. Praia Grande era. Eu tinha vergonha de falar que era de Praia Sim. Grande. Exatamente. E olha como é que é Praia exatamente. Grande hoje. E aquilo ali foi um trabalho, um esforço do setor privado, em parceria com o setor público, que você vê a transformação que aconteceu naquela cidade. É isso. Eu acho que nós precisamos daquilo para cá, né? Eu nunca mais vou esquecer quando o pessoal que veio lá do Conselho da Cidade veio aí, a primeira pergunta que acho que é o Silvio perguntou para mim, Mesquinê, Santos tem dono? Eu falei, não tem. Talvez tenha agora, não sei. Né? Alguém que realmente, eu sei como é que vai ficar a política, para não entrar nessa parte política. Eu sei que para Grande tem. Mourão vai, Mourão volta, Mourão manda. É ruim? Não, é bom, para Grande está crescendo. Eu não sei se é esse o caminho, não é isso que eu falo no sentido. O que eu quis dizer é isso, que um sai, o outro entra e a gente ninguém dá continuidade a isso. Todo mundo quer, mas ninguém põe a mão, porque dá trabalho. Então eu prefiro ficar naquilo mesmo, sempre aquilo, né? Que eu comentei lá Virou no uma fórum. zeladoria, na verdade, só. Ninguém quer se comprometer Ninguém ou quer se assumir um comprometer, risco. exatamente. Subir risco para quê? Sempre foi assim, né? Eu tô lá, eu tô na praia, se vier um terreno de frente para o mar que não tem mais nada, todo mundo quer. Mas vir para cá e fazer um econômico, por que não quer? A conta fecha até mais. É porque está todo mundo acostumado lá. Onde nós teremos espaço aí para fazer alguma coisa num padrão mais elevado ali? Que região você identifica isso? Ali no centro? É, no centro. Ali, a gente pode ir todo aquele trecho ali da rodoviária, Muita coisa. pode tem São Francisco. Muita coisa. Você tem muita área ali. Tem muita área ali que dá para fazer algo mais nobre, vamos dizer assim. Seria fundamental a gente dar um destino também para aquela região da Senador Feijó, próximo da João Pessoa. Ali tem muitos hotéis ali Exatamente. decadentes, ali uma área de prostituição muito intensa, né? Então aquilo precisa resolver também, né? O ideal não seria derrubar aquilo tudo ali, fazer uma espécie de desapropriação, derrubar e fazer algo novo ali? Não daria Tem muito vazio, Sérgio. O que acontece assim, dentro do urbanismo a gente chama de vazios urbanos. A gente, do lado de fora, às vezes a gente entende que assim... Tem restrição naquela área para gabarito ali? Ali eu estou na falando São- Senador Feijó, Não, próximo da não, João Pessoa. Não. A restrição, ela casa por conta da Bolsa do Café e da Prefeitura. Perfeito. E aí você tem um raio em volta disso que vai aumentando ou diminuindo o nível de proteção. Então vamos supor que ali seja nível 5, e aí vai nível 3, 4, tal. Quanto mais afastado do patrimônio do bem tombado, vai reduzindo esse nível, tá? Mais ou menos é essa, de uma forma bem didática, bem leve, seria essa a matemática da preservação. Ou seja, quando vai chegando para São Francisco, Senador Feijó, você já tem outra restrição. Ali já entra em outras, já não está mais preocupado com o patrimônio, tá? Ali já não tem mais essa preocupação Mas tem de altura, não. Mas a altura, ela não interfere O que acontece... na base Como aérea ali? Na base Então, vai ter Conair, Sim. você tem a restrição de gabarito normal da prefeitura, que são as 5 vezes o tamanho do lote. Tudo bem. Então você tem outras condicionantes. Por exemplo, uma das questões dentro da lei da cidade é que unidades habitacionais com mais de 200 unidades, a construtora precisa ter uma contrapartida. Então, assim, eu fiz um prédio, deu 200 unidades, ok, é uma lei. Deu 201, eu tenho que construir uma escola, pintar um não sei o quê, aí tem uma Sim. contrapartida para ser feita. Às vezes isso é uma das coisas que trava. Isso aí já pode ser uma coisa que já complica para fechar a conta. Certeza. Você pega São Paulo, que você está usando de exemplo, perto ali do Ipiranga, perto do museu, a capacidade do potencial do terreno é 7 vezes o terreno. E ainda tem algumas situações que desobriga a garagem. É isso aí. Então, quer dizer, parece bobo, é uma vez a mais, 2 a mais. Não é. Você potencializa muito mais o terreno e você viabiliza outros tipos de construção. Se eu não estiver enganado, uma das revisões que foi para a Câmara, havia isso, de pegar esse corredor por onde vai passar o VLT e propôs essa questão de aumentar o potencial construtivo, desde que fosse para consumo de público Casa Amarela, ou enfim, faixa, acho que era B e C, imóveis de 200, 300 mil, desde que a calçada fosse um comércio, tivesse calçada viva, e sendo para esse tipo de público, teria metade, se o construtor quisesse, de uso de garagem.
Parece que não. Você faz um prédio ali num terreno de 1.000 metros quadrados que você põe, milhares de pessoas, centenas de pessoas morando. Milhares não, mas centenas morando com qualidade e em eixos bons, como o Conselheiro Nébias e outras coisas do tipo. Eu posso te dar um exemplo muito forte disso, porque eu tenho um cliente agora vivendo isso. Então, vou te explicar. Ele tem um terreno na Constituição com Brás Cubas. Tá? Ele ia fazer um comercial na época aqui da Petrobras, do imobiliário, parou e não fez nada. Está lá o terreno. Aí a gente foi ver a lei do VLT, que a lei do VLT... Mas como é que faz Constituição com a Brás Cubas se elas são paralelas? Não, perdão, é Constituição com a... Não é Brás Cubas, não, é... Ai, caramba. Rodolfo Bueno? Não, Constituição... General Câmara? Enfim, é uma das travessas. Não, é uma travessa ali, é perto da... Antes da 7 de setembro ali, Constituição com a... Bom, enfim, acho que não me lembro bem da rua. São Francisco? Não, pra cá. Perto da Conselheiro ali. E ele queria vender o terreno para fazer prédio sem garagem, que era a lei do VLT permitia. Isso. Terreno pequeno, porque tudo empata com essa lei que ele falou da compensação, que entra simplesmente nisso. Eu não posso fazer com 200 unidades, eu tenho que fazer com 199. Então eu não posso pegar um terreno grande, que aí eu não aproveito. Então tudo é o plano diretor de ocupação do solo que prejudica. O que aconteceu? Ele queria e tinha gente para comprar, só que a lei do VLT passava na calçada de cá, o VLT passa atrás. Sim. E na calçada dele não pegava. Então ele está com o terreno parado. Isso eu estou falando ali na 7 de setembro, perto do Colégio Santista ali. 7 de setembro daquela rua ali. Ali é 7 de setembro. 7 de setembro com a Bittencourt, com a Constituição, é isso? A Bittencourt ela atravessa com a Constituição. É isso aí, Bittencourt Constituição. Lembrou bem. Então o terreno está lá e ele não pode fazer nada. Então se ele entra nessa lei sem... Eu trabalho com segurança pública, então a gente mandava você tem um mapa na... Se ele tem essa condição de poder fazer um prédio sem garagem lá e conseguir botar 200 ou 300 unidades sem precisar de compensação ou até com um aproveitamento maior, eu tenho certeza que ele já tinha feito. E é uma região que estaria popular, e não tem população ali, né? E ali tem que ter vida. Uma compensação, mas que tem essa regra clara. Trazer vida para ali. E se trazer vida para ali, são 300 apartamentos ali, todos pequenos, com condição de moradia, com preço, custo feito pela Caixa, dá para virar. O problema é que a gente precisa ter esse empate, sabe? Essas coisas aí, como o Alessandro falou. É pelo diretor, é uso e ocupação do solo, é uma força da prefeitura, todo mundo quer fazer, mas na hora de mexer lá, né, nesse tipo de coisa, não acontece. Eu acho que precisa, e é esse o grande lance. Nós estamos falando de Constituição com Bittencourt, ou seja, não está no centrão. Não está no centrão. Não está no centro histórico. Mas é uma região parada. E assim, olha como é legal. Não está no centro histórico, não está na praia, está numa área nobre, porque tem uma circulação constante, tem bancos, tem escolas, ou seja, é um bairro preparado, com potencial, com infraestrutura, e a gente não consegue. E se tiver, vai estudante, porque esse projeto é para estudante. São apartamentos de 35 metros quadrados, com toda a estrutura do prédio, sem garagem. Que não precisa de garagem, tem VLT na porta, tem condução, aí você vai... Então, hoje em dia, a tendência de prédio sem garagem é cada vez maior. Você aproveita mais. Então, se eu vou fazer um prédio sem garagem, eu aproveito muito mais, eu tenho muito mais retorno, e aí o empresário vai. Claro, né? Que muita gente vai falar assim, mas todo mundo tem carro, todo mundo... Sim, é um prédio a mais. Você quer morar com garagem? Você compra um prédio com garagem. Exatamente. Agora, o que a gente discute muito dentro da arquitetura é assim, o que você compra? Você compra 3 dormitórios ou você compra o que cabe no teu bolso? Cabe no bolso. Porque se você olhar o mercado de reforma, vários apartamentos são comprados com 2, 3 dormitórios, a pessoa muda, até prédios de alto padrão. A pessoa compra um prédio com 3 dormitórios para ampliar a sala. Ele tira o 3º dormitório e amplia a sala. Ele tira não sei o que e amplia a varanda. Ou seja, a gente gosta de personalizar, ok, mas a gente está comprando um metro quadrado, a gente não está comprando quantidade de dormitórios ou uso. Então, assim, existem algumas plantas mais inteligentes que alguns consultores já até propuseram, para nem falar marca aqui, que você compra laje. E aí você tem um plano de divisão interno, né, para você poder fazer como você quer. Que já existe. São conceitos que já existem. Então, assim, que público que é? É estudante, é professor, é o empresário que vem trabalhar em Santos? Esse cara compra esse apartamento sem garagem. Porque ele não vai vir com carro, ele vai ter carro locado, ele vai usar outros tipos de meios.
Ah, mas eu moro na cidade, eu só tenho 300 mil para comprar esse tipo de imóvel. Pô, 300 sem garagem não me interessa. Meu amigo, não compra. Não desculpa. vai comprar. Você compra outro. Agora eu queria abordar com vocês o seguinte. Nós falamos no evento lá dessa característica de cultura, de turismo, da história, etc. Como um possível player ou um atrativo para criar uma característica de ocupação urbana para aquela região. Queria agora um olhar de vocês sobre isso, considerando que a gente não tem no estado de São Paulo, talvez nenhuma região, uma característica como essa. São Paulo você tem muitos atrativos, mas São Paulo é um caso atípico. São Paulo é uma cidade singular em âmbito mundial. Acho que poucas cidades no mundo são como São Paulo. Então, sai da comparação. Uma cidade como essa, como Santos, que está aqui numa região metropolitana, mas você tem ali, qual é o raio ali? 2 quilômetros quadrados Mais tem ou ali? menos, É por aí. Onde você faz tudo a pé praticamente, e aí você consegue ter vários atrativos. Você tem ali, temos 2 teatros, 2 ou 3 museus, tem potencial para ter mais coisa ali, um shopping vertical, então você tem ali serviços públicos, tudo ali perto. E ainda potencial para a vida noturna, restaurantes, etc. e tal. O que vocês enxergam em relação a isso? Queria a opinião dos dois. Se isso realmente tem potencial para ser um grande âncora, como atividade econômica para um perfil muito específico de ocupação para aquele território. Isso é viável, é fato? Vocês viram isso no evento? Ou isso também é utópico? Olha, eu acho que não. E a gente tem uma válvula nova aí, que foi lançada até há pouco tempo. Não é utópico ou não é viável? Não é utópico. Ah, ok. A gente teve uma válvula nova. Existe hoje, inverteu como é que fala? O terminal de passageiros com a intenção de ir lá para o Valongo. Sim. Eu vejo isso com os olhos perfeitos para tudo isso que a gente está debatendo no fórum acontecer. Hoje, se você descer no terminal do Valongo, como passageiro, o que você já sai ali? Você já sai com museu, você já sai com restaurante escola, com história, já tem um monte de coisa acontecendo. Então, automaticamente, esse tipo de mudança, que é uma mudança que já vinha também há anos sendo pleiteadas, hoje o Porto enxergou que isso é bom. Enxergou porque eles têm interesse, não vou entrar nesse mérito. Claro que a área que eles estão hoje ocupando, se a gente pensar em estoque de silos e tudo, é muito mais legal, muito mais rentável do que parar navio. É melhor parar navio realmente no Valongo. Mas isso vai ajudar e contribuir demais, na minha visão, para que tudo isso que a gente está debatendo, de levar moradia, levar Airbnb, virar de uma forma mais fluida e mais correta. Então, um dos articuladores é o próprio Porto. Que eu até comentei no início do lado aqui, que hoje a gente ainda tinha uma cidade que o Porto não olha para a cidade não olha para o Porto. Sabemos que tem. Você descer com qualquer pessoa de São Paulo, pela perimetral, a primeira pergunta é: não tem um shopping? Não tem. Ele, que não é da cidade, se incomoda de não ter coisas acontecendo pela perimetral, e a gente tem toda uma área de armazéns não tombados que caberia ter. Não estou nem falando dos tombados, não vou mexer em quem está quieto. Aquela região toda poderia ter, Do 8 em diante... Eu estou com imagens do evento. Nós discutimos isso lá, Alessandro, eu queria o comentário de vocês também, até porque o Mesquinha não falou, essa possibilidade de fazer conversão de passivo ambiental e Sim. passivos tributários para essas recuperações. Os próprios armazéns 1 a 9 ali, parte acho que do 1 ao 3 está destinado a essa possível transferência Sim. do terminal da Concais, mas ainda teríamos o 4, 5, 6, 7 E o 8, E o 9. Até aí é tombado, até aí é tombado, aí para frente já está livre. Então é possível ali, tem lá um pouco mais na frente a hospedaria dos imigrantes, porque acaba tendo todo um reflexo urbanístico ali, Então, de repente, tem muita gente devendo IPTU, não sabe como negociar, não consegue fazer nada, de repente, em vez de se tornar um devedor, se torna um sócio de um novo empreendimento, Perfeito. Ali pode virar um empreendimento, aqueles armazéns. Eu não sei se vocês lembram, um dos palestrantes, o Caio Calfá, que é nosso parceiro lá do Secov, no evento. falou e deu exemplos internacionais de sucesso, como Lisboa, Barcelona,
E aí a gente vai vendo o quanto tem esse potencial aqui. Né? Eu acho que a gente tem esse potencial muito grande, não de fazer tudo isso que a gente falou junto. Que eu acho que foi o que a gente conversou lá. Cada um falando da sua área. Eu estava ali, eu era o presidente da mesa, eu fiquei escutando, eu achei muito legal, porque o Alessandro falou uma coisa bacana, o menino do turismo lá, que eu esqueci o nome, o Eduardo, né? O Eduardo Silveira. Eduardo Silveira falou muito do turismo. O Paju fez a apresentação O Paju muito falou, legal também. até emocionou, né? O Paju bem emocionante. E o Fabião, eu acho que assim, tudo que eles falaram resume a isso que a gente estava falando agora. Né? Dá para fazer. Daí a palestra do Calfá justamente palestrando agora. Exatamente, falando sobre isso, falando de tudo que acontece no mundo. E temos aqui, é só a gente encaixar tudo isso. Agora, precisa de vida, precisa fazer empreendimentos, precisa trazer de empreendimentos. Eu concordo com o Alessandro, não precisa sair lá no meio. Ele pode ser ali, na Bittencourt, Constituição, um pouquinho mais para cima. Né? Mas eu acho fundamental mexer ali, Mesquini, porque tem aquela área, de alguma forma, ela não, acaba inibindo, lá né? pode ser, na minha visão, eu não sei, o Alessandro quer mais... As outras áreas já estão praticamente prontas. Lá tem que ser ali, uma vitalização de porto, tem que ser um porto madeiro, tem que ser uma coisa assim, tipo que nem Barcelona, que nem Madrid, tem que ser. Mas por isso que eu estou comentando, eu acho exatamente. que essa mexida é uma das peças principais desse quebra-cabeça. Porque ela automaticamente... Olha só uma problemática que acontece. A hora que eu levo o terminal de passageiros para lá... Sim. Hoje, o que acontece? Vocês já pegaram o navio, vocês sabem. É um trânsito infernal de ônibus, táxi, de tudo. Ok. A hora que eu vou para lá, pelo que eu vi da proposta, que vai ter um galpão para estacionamento, você já está mexendo. Já. Então, não tem como o resto ser adiado. Então, na minha visão, uma das peças principais é essa, desse quebra-cabeça. E aí as coisas vão se completando. E aí automaticamente vai ter gente que vai querer. Aí em paralelo a isso, como vocês mesmos colocaram, falta da prefeitura entender melhor essa lei, aprovar na Câmara de Vereadores e falar, olha, aqui cabe, aqui não cabe, isso aqui... Mas isso já tem que ser agora, pelo tempo que se leva para uma aprovação. Está decidido? Vai para lá o terminal? Vai. Já tem que começar esse outro assunto o quanto antes. Sim. Porque dá o tempo de aprovar projetos nas leis novas, dá o tempo de fazer tudo para, quando terminar, falar, agora está pronto. E você sabe, a gente pega o navio e eu conversando com o pessoal, eu via o pessoal se hospedava em São Paulo. É isso. Ele não ficava aqui. Né? Ele hospedava em São Paulo para pegar um navio aqui. E se a gente tiver navio o ano inteiro, que isso tem condição da gente ter aqui, porque a gente tem esse turismo aqui. Exatamente. Que daqui dá para fazer tanto turismo no Brasil quanto fora do Brasil. Dá para fazer o ano inteiro. Né? Se a gente for para o Nordeste, é sempre verão. Você não pega. Então a gente precisa ter também essa condição de manter esse pessoal que movimenta esse turismo aqui, né? Aqui em Santos, aqui no centro. Né? Aqui. Mesquini, são ideias que a gente precisa encaixar. Mas eu parabenizo vocês que estão ajudando a mexendo nesse copo, né, Alessandro? Trazendo essa coisa para cima. Agora, vamos lá, vamos ver se parte do poder público também, essa mudança de plano diretor, de ocupação do solo, de toda essa vontade para poder mudar. Não adianta apresentar o projeto Alegra, Centro, Supercentro, vem para o centro, se não tem uma condição. Completando o que eu falei um pouco antes, e vendo... acompanhando o que vocês estão falando aqui, a impressão que eu tenho é que quando você se coloca em movimento e as pessoas vão falando, parece que isso cria um ambiente, cria um... Perfeito. Sinergia mesmo. Uma sinergia, essa é a palavra, isso né? Aí, foi o que aconteceu. Porque eu dou exemplo, eu estou dando aula para policiais, formei alguns milhares aí ao longo de 20 anos, e eu sempre falo para eles o seguinte, o poder sinérgico, né? Das ideias, né? Então, aí eu dou o exemplo do camarada vendo um jogo de futebol. Ou um time de futebol jogando, tá perdendo, então perde 3-0, aí de repente o time faz 1, faz 2, a torcida se inflama. Então parece que aquilo cria um ambiente que vira o jogo que era improvável. Aquele time que era até mais fraco, perdendo 3-0, ele ganha uma força que vem de algum lugar e ele vira o jogo e vira para 4-3. O que eu senti ali é que a gente tem as condições ideais agora, com essa ideia do terminal do Concais, com a ideia do VLT, exatamente. A prefeitura está convencida que ela precisa fazer alguma coisa, os construtores também estão olhando para isso, a sociedade civil, acho que até o Ministério Público também está interessado, acho que essa sinergia tem que... A hora é agora.
tem acho. que fazer acontecer. O que vocês acham? Não é isso, não tem o que discutir. O momento ideal de todos os fatores é esse. É E esse. tem muita coisa para fazer lá. Muita. Muita coisa. Tem espaço, tem condição, tem... Para quem quer fazer negócio, né, é animador, né? Eu tinha clientes, parceiros que queriam fazer aqui e foram pedido, não cabe mais de 10 andares, eu faço só 4 vezes, eu não pode ser isso aqui, ali está tombado, não pode fazer com garagem. Aí o cara desiste. Então ele já tinha o terreno lá, ele queria aproveitar o terreno e fazer, e ele não teve uma condição. Por quê? Porque a prefeitura cobra dele, que a gente vai para lá, mas também não dá uma condição para a gente. Qual é a análise mais crítica hoje que a gente poderia fazer sobre a questão das restrições do plano diretor? O que hoje, se vocês estivessem sentados lá com a caneta, né, vocês poderiam destacar 2 ou 3 ações que poderiam ser feitas para falar, puta, essas 2 ou 3 medidas melhorariam muito o ambiente de investimento ali? O potencial construtivo, eu acho que é um deles. E, claro, não digo para tudo, mas para algumas áreas específicas, principalmente HIS e coisas do tipo. Então, favorecer terrenos de menor metragem para esse tipo de construção é uma coisa importante, então aumentaria para esse público. A flexibilização ou releitura desses níveis de proteção, né? Então, por exemplo, você, dependendo do nível de proteção, você impedir de mexer no telhado, ou pior, às vezes o imóvel só tem a fachada e você, em tese, obriga a reconstrução de um telhado. Você vê exemplos no mundo todo. O que acontece? O cara tem a fachada e o cara sobe um prédio novo envidraçado dentro. dentro. É parte da tua palestra ali, né? Tá aparecendo. Não, essa é do Paju. Do Paju. Você tem prédios lá fora que tem todo o entorno e o cara sobe no miolo do prédio, um prédio novo, super... Então, assim, em alguns pontos, ter essa flexibilização é interessante, só que isso tem que estar muito marcado. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que é o potencial construtivo para a construção de caráter social num todo, né, de baixa renda, enfim, e realmente rever esses níveis de proteção e ver o que realmente pode ou não pode. Porque hoje, do jeito que está, você tem prédios que realmente são históricos, importantes e com uma década, enfim, um período importante, com uma arquitetura relevante, e outros que nem são tantos, mas acabam sendo abraçados por esse nível de proteção. E aí você fala, caramba, isso aqui realmente é uma coisa clássica, é uma coisa contemporânea, enfim, qualquer período, barroco e tal. Mas o outro não. O outro foi construído em 1960, 1970, não tem uma arquitetura expressiva, mas por estar no centro tombado e dentro daquele raio que eu falei, ele acaba pegando o mesmo nível de proteção do outro que realmente precisava. E aí esse cara que tu podia mexer, tu segue as regras do outro que você não pode mexer. Você tem alguma observação em relação a isso ou vai na linha? Não, total. Eu participo lá, o Secov participa já... Eu, particularmente, já há mais de 10 anos, a gente tem participado muito de todas as discussões do CMDU e eu vejo uma dificuldade, porque cada vez os empresários vêm pendendo cadeira e cada vez vem crescendo mais a Associação do Cortiço do Centro, associação, e as associações não interessam para eles isso. Então, assim, não tem nada a ver com... Não estou indo contra ninguém, eu só acho que quer trazer empresário, tem que tirar a palavra limite. Limitar dentro do gabarito, ou seja, você tem que ver, cabe 5 vezes? É pouco, preciso de 7. Tem que tirar essa lei aí? Tem que tirar para o centro. Não tem mais essa lei no centro de compensação. Você vai fazer 300, 400, não importa. Você vai caber lá. Garagem, flexibilidade da garagem. Se a gente teve uma discussão em São Vicente chamaram a gente para ir lá. Na primeira vez que eles queriam mudar tudo, porque eles queriam, já melhoraram. Se você tem uma ideia, eu soltei uma pesquisa do Secov agora, no último ano, São Vicente tinha lançado 20 unidades, hoje já lançou 250, e Guarujá 23. Então vê o que mudou. O que eles fizeram, Alessandro? Eles liberaram. Eu cheguei lá numa discussão e falei assim, se vocês começarem com essa palavra limitação, ninguém vem para cá. Então, para vir para cá, precisa acabar com a limitação. Pô, mas como assim? Liberar tudo? Não, não é isso. Agora faz 8 vezes, agora flexibiliza a garagem, determinada região pode ter comércio com moradia junto,
Né? Então, hoje, eles conseguiram fazer uma coisa bem interessante lá, que a gente pode fazer só para o centro. Não precisa ser para tudo. A gente não precisa liberar para tudo. Não, vamos liberar para o centro. É centro. O que é centro? Ah, mas Bittencourt com Constituição não é centro. Como não é? Tem que ser. O centro tem que pegar os bairros que pegam em volta do centro. Né? Tem Valongo, Paquetá, né? Sei lá, Vila Matias, enfim. A gente tem que estudar isso aí e trazer esse tipo de compensação. Eu tenho certeza que o empresário vai. Eu tenho certeza que o empresário vai construir. E se ele não vier aqui de Santos, vem os de fora. Porque eles vão ver que dá para fazer. E o de fora até melhor, porque aí tem muito capital aberto que faz só conta do que vende, conta do volume. Exatamente. Né? E aí Perfeito. A gente tem vida. Precisa, Sérgio, de vida para o centro. Para poder caber tudo isso outro que a gente falou. Né? Tendo vida, aí tem a parte turística, a parte histórica, toda essa parte aí eu tenho certeza que vai, até essa boêmia, que eu também estou louco para frequentar essa boemia, tudo isso vai funcionar. Você vê, Sérgio, sem te cortar muito, só completando, falar de problema de garagem, poxa, vai flexibilizar a garagem, que é um assunto delicado, uma cidade que a gente tem praticamente 2 carros para cada um. Só um minutinho. Produção, deixa até na tela, que daqui a pouco eu vou pedir para o Alessandro comentar aí essas fotos que o Paju, essa palestra do Paju, que ele mostrou alguns projetos interessantes. Legal. Mas pode continuar aí, Alessandro. A gente tem prédios de garagem construídos em Santos da década de 50. Ou seja, não é uma coisa de agora, porque não vai ter vaga nos prédios. Não. E prédio de garagem, se você pensar como dono de um terreno, é um negócio para ti também. Em 50 a gente tinha muito menos veículos do que a gente tem hoje. Então, assim, prédios de garagem, hotelaria, tem o que construir, então dá para pegar os terrenos de melhor potencial por habitação e os de menor, você criar as soluções. Se vai ser conveniado, aí é plano de negócio, é outra história. Mas tem como... Você falou de um boulevard que estão propondo ali onde está a Constituição, próximo ali do Outeiro e da Casa do Trem Bélico. Você vê mais algum lugar interessante para fazer boulevards no centro? Olha, ali? eu te Porque falo que... o centro é um lugar que precisava melhorar bastante então, ali a vida do pedestre, viu? Se eu sendo urbanista, eu te proporia exatamente. o seguinte... Porque aquilo ali você tem que andar para ver. Se você não anda para ver... Por onde está existe... passando o bonde é boulevard. isso Na minha visão, Já porque tá é turístico, demarcado. já está demarcado. Não, mas vai rodar com... Caramba, você vai para Paraty, você tem uma barreira, fala, daqui para cá você não entra de carro. Você vai para uma cidade, que a cidade é barrada. E a gente tem um bairro que a gente não tem essa visão. A gente entra à vontade. Por que ela é barrada? Porque você vai para Ouro Preto, é barrado. Por que é barrado? Porque o prédio não aguenta esse tipo de vibração, porque tem vários fatores. E é para turista, é para você andar. É para estimular que as pessoas caminhem, né? Para você realmente ter uma Tem que manifestação. pensar na mulherada também, que anda de salto, que a gente não pensa muito nisso. Não, mas hoje as calçadas já estão, é tudo já lisa, tá, hoje está é tranquilo. tranquilo, Você já é, tem isso esse é projeto da calçada para todos. Mas esse centro é isso. Cadeirante, né? Deficiente visual, tudo isso aí, essas isso. coisas que tem que pensar. Então, uma das manchas físicas seria essa. Trava, pronto. Aqui não entra carro. Aqui é para circular, aqui é para andar de bicicleta, quando muito. É isso. E tudo isso também atrai moradores, porque o cara começa a perceber que é um ambiente mais para pedestre, quem gosta de praticar esporte, né? A gente tem ciclovia e tudo. Enfim, é um assunto que eu gosto muito. Olha aí, pessoal, esses são projetos que o Paju apresentou lá no evento, para quem assistir também. Olha lá, estamos falando aí... São as alternativas e as intervenções que ele acabou fazendo. Legal. Exatamente, Exatamente. porque o Paju, que foi palestrante lá, trabalha com a adaptação desses edifícios, eles agora estão para inaugurar. Um abraço para o Paju, ia participar conosco, mas ele está ali focado para entregar o Museu do Ipiranga, né? Isso, dia 7 agora. Dia 7 eles entregam o Museu do Ipiranga, inclusive mandou até foto para mim, estamos aqui no Museu do Ipiranga na luta Legal. para terminar. Então, estamos indo para o final, gente. Eu queria até considerações finais de vocês, porque a gente falou muito hoje de intervenção no centro, o painel era do Porto, mas acho que foi interessante para a gente analisar que aquela região que todo mundo encara como uma região abandonada do Porto de Santos, ela tem um potencial incrível. E aí, né, alguns minutos para vocês poderem concluir, que a gente fazer essa integração Porto-Cidade, que é o título desse painel, tem toda a possibilidade lá, né, Meschini, para a gente realmente, como você falou muito da vida, fazer aquilo
ser atrativo para o investimento e para o usuário, né? A gente tem aqui, o porto e a construção civil são os grandes pilares da cidade. E o turismo vem junto, turismo histórico, turismo também de navegação, de tudo, né? Então, se a gente juntar isso dessa força, eu acho que tanto a construção civil quanto o porto pode dar essa força. A gente tem que aproveitar também, Alessandro, que a gente esqueceu, que está para ser privatizado o porto. Também. E deve ser privatizado até o final do ano. Eu escutei ontem o ministro falando que vai ser privatizado até o final do ano. Então isso vai vir uma força para nós, vai vir muito mais. Falamos disso hoje mais capital, cedo, né? numa conversa de cafezinho, mas tem gente que acha que só acontece se o Bolsonaro ganhar mesmo no primeiro Não, vai turno, ser, né? vai Ou ser no final do o ano, pessoal independente de quem ganhar. E isso daí para a cidade é importante, porque o porto tem essa força e lógico que com a modernização, com tudo que está acontecendo lá, para eles só é entre interessante. nós aqui, só entre nós que ninguém está vendo aqui. Você acha que se o Lula ganhar, ele vai permitir essa privatização? Mas ele só vai assumir o ano que vem se ele ganhar. Eu acho que ele não ganha, mas se ele ganhar, ele... Se ele ganhar, ele assume só o ano que vem. E eles têm que fazer esse ano. Isso foi dito pelo ministro. É essa a grande pegada. Né? É fazer antes dele assumir, né? Então, assim... Ele não quer isso. falar de política, mas eu ia Não, não vou falar de política, não. Nada de política. Mas é isso. Eu considerações volto a falar o finais. que eu comentei. Eu acho que realmente uma das molas vai ser essa mudança do terminal de passageiro. Isso automaticamente já vai levar gente para lá e já vai instigar muita mexida nessa área mais degradada da divisa entre porto e cidade mesmo. E aí, claro, o resto vai ser consequência. Eu acredito muito que é uma das peças que faltava. Você já teve o Museu Pelé, você tem ali o restaurante escola, você está tendo ações isoladas, que eu até comentei na palestra, a gente tem muita ação isolada. Mas eu acho que essa dá uma coroada para começar a ter uma cara. Não tem como você fazer um terminal desse sem restaurante, não tem como você fazer sem lojinha de souvenir. Não... O passeio do bonde, quer dizer, o cara vai descer do cruzeiro, ele vai poder pegar o bonde e transitar pelo centro. Então, automaticamente, isso já contribui demais. Demais. É uma mexida estratégica que eu acredito que a cidade já esperava há muito tempo e facilita. Facilita muito para tudo isso que a gente está falando. Vamos torcer, né, para que realmente essa sinergia, ela de fato se mantenha. E eu conto que vocês possam vir outras vezes para a gente continuar falando disso, porque esse é um assunto que eu ficaria falando tempo aqui, muito mais tempo, porque é um assunto, né, gostoso, leve, a gente começar a imaginar, pensar como seria. Santos merece isso, né, Sérgio? Merece. Santos merece. E para quem nos visita muito. É isso aí. A gente entrevistou hoje aqui o Carlos Meschini, que é diretor regional do Sicov. Meschini, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço aí vocês sempre dando essa oportunidade para a gente. Vamos ver, está aí à disposição de trazer realmente a construção civil para o centro ou próximo ao centro, né? Não precisa ser lá no miolo. Né? Eu acho que é a grande pegada de tudo isso. Muito bom. O Alessandro Lopes, que é professor e arquiteto, professor da Exanc. Alessandro, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Sérgio. Quando precisar, é só chamar também. Espero ter conseguido contribuir aí no debate. Chamaremos, com certeza. E você que nos acompanhou em mais um programa do Protagonismo Regional em Debate, nessa semana falando sobre Centro Histórico e Porto, como viabilizar as parcerias de investimento. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe o nosso projeto e até a próxima semana.